E está gravando. Eu já caí. Maravilha. Nada, mano. Você tá aí normal. Não, eu caí, velho. Eu caí. Música não, pô. Tá pior que o Vasco. Nossa! Vou respeitar aí a audiência vascaína, pô. O Vascão é enorme. Enorme mas... Vascão é imenso. Mas grande mesmo é o Palmeiras, molecada. Vamos dar ali. Pronto, é isso aí. É isso. Deu a cota hoje. Chupa Grêmio. Vamos começar então. Oficialmente, já deveria estar Então tá. gravando. Achei que tivesse começado já até. Em 3, 2, 1,5, 1. Gravando. Olá, você que nos ouve. Está começando o Toque Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 79. Eu sou Jonathan Momba e junto comigo para mais este podcast está ele, Juan Grins. Tudo bem? Como vai? Parabéns, Jonathan. Vou muito bem, né? Vamos começar com isso. Para quem não sabe, hoje, dia 9 de março, é aniversário do Jonathan. Completando aí seus 22 anos. É isso, né? 22 anos. Essa é a parte triste. Não, dois patinhos na lagoa, pô. Simbólico. E, enfim, aí, ó, tá de parabéns, então, Jonathan. E um prazer estar aqui, né, para falar do único futebol que importa, o único futebol que me dá alegria, né? O outro lá eu prefiro não tecer comentários por hora. Muito bem colocado. E completando então nossa equipe, nosso trio, Jonas Faria, tudo bem? Como vai você? Eu me sinto honrado, né? Eu me sinto realmente prestigiado e em poder dividir bem no dia do teu aniversário uma edição de podcast. Você que não conseguiu participar da NBA, que estava morrendo de Covid, agora já está mais vivo de Covid, né? Tá ainda com o Covid aí, mas está com a situação um pouquinho mais estabelecida no dia do seu aniversário também, né? Que presente maravilhoso, né? Mas brincadeiras à parte. Um feliz aniversário para você, Jonathan, que realmente possa vir muitos e muitos aí anos de alegria, de realização e também de futebol americano e basquete pela frente, de mais Toco e Teco, de mais gravações de episódios com a gente, né? Por que não? Na tua companhia, cara. Realmente é uma honra, então meus parabéns. Muito obrigado pelas palavras, meus amigos. Realmente, que dia para se estar vivo. A gente faz aniversário, como o Jonas então já adiantou, agora a gente estava nessa. Comenta ou não comenta? Pois é, que coisa. E também estou tendo a honra, né? Olha quantas pessoas tiveram Covid no seu aniversário. É verdade. Pouquíssimas. Daqui a 50 anos eu vou contar para meus netos o dia que eu tive Covid no meu aniversário e foi uma bosta. Brincadeiras à parte, o que está tornando meu dia melhor é justamente a gravação desse podcast para tentar manter um pouco da normalidade na rotina, né? Já que a gente tem que ficar de repouso porque está acabado e não pode fazer muita coisa. Pelo menos o podcast. Olha só a vantagem de poder gravar um podcast à distância. Pelo menos a gente pode continuar mesmo nessas situações. E vamos então para esse podcast especial. Porque tem muita coisa pra gente comentar, mas qual que é a ideia do Toquiteco, Rua? A ideia do Toco e Teco, então, é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do primo do Relâmpago Marquinhos, né? Que tem o Relâmpago McQueen dos carros e tem o Relâmpago Marquinhos, que é como a gente já falou no podcast da NBA, que a gente gravou ontem, na verdade, o primo que usa Juliette, que usa carro rebaixado Juliette. e que buzina na frente do hospital. Não é exatamente um exemplo para a sociedade, né? Mas existe, né? É bem aquilo, né? O sol nasce sobre os bons e sobre os maus, né? Talvez o Marquinhos aí tá na meiuca. É bem isso aí.
pouquinho, Barba. Bem lembrado, bem lembrado. E qual que são os destaques do podcast de hoje? Muito bem, a gente vai falar a respeito do final da novela, né, dos Cowboys com o Dak Prescott, né, depois aí de alguns anos no vai ou não vai, entre franchise tags e negações de renovação de contrato, veio então a renovação esperada pelo Dak Prescott, então a gente vai repercutir um pouquinho aí dos valores, também do impacto na liga, e claro, fechou hoje, né, quando a gente está gravando ainda no dia 9, a janela da franchise tag. E uma também muito importante, a gente vai dar um destaque um pouquinho maior a respeito aí do Chris Godwin, não só por ele, mas também pelos outros jogadores que os Bucks poderiam ter tagueado. Então a gente vai falar um pouquinho dessa escolha aí dos Bucks e dos outros jogadores, enfim, que foram tagueados. Não foram tantos assim, mas aí tem nomes importantes e nomes interessantes nessa lista. E para finalizar, claro, as tradicionais rapidinhas da semana. Excelente. Começamos o podcast de hoje, então, falando sobre Dak Prescott e, como eu já colocado, o final desta novela, né? Para quem duvidava, a novela Prescott e Cowboys terminou antes do que as novelas da Globo, que voltaram, né, a ser gravadas recentemente, mas já devem estar sendo pausadas, porque agora a gente passa pelo pior momento da pandemia e as novelas ainda vão demorar um tempo para acabar. Mas a novela Dak Prescott finalmente teve um fim, depois de quase 2 anos. Para quem não lembra, o início das conversas por um novo contrato iniciaram ainda na off-season de 2019, ou seja, 2 off-seasons atrás, e agora então os Cowboys dão um contrato, né? Muitos até imaginavam que talvez fosse colocar novamente a tag, né, a franchise tag no Dak Prescott, mas não, os Cowboys então renovaram por 4 temporadas um contrato de 160 milhões, sendo que são 126 milhões garantidos, uma bolada, né, uma boa parte do contrato garantido. Fazendo a média, o Prescott então agora vai ser o segundo jogador mais bem pago da NFL, com uma média de 40 milhões por ano, atrás apenas do Patrick Mahomes. O que a gente pode tirar e comentar mais a fundo dessa renovação então do Prescott com os Cowboys? É que a gente pode tirar principalmente, né, que a equipe dos Cowboys enrolaram, e no final das contas, se a gente pega, por exemplo, se a gente dividir esses 126 milhões garantidos, né, desses 160 totais, é interessante, né? A oferta final em 2020 para o Dak Prescott foi de 34,5 milhões. Se a gente soma com a possível segunda tag, né? Quem sabe que viria aí, também foi sondado que ele pudesse ser tagueado mais uma vez, que não seria interessante, já falou bastante sobre isso, seria 37,7 milhões que girava em torno essa segunda tag. E, em um caso absurdo, de uma terceira tag, 54 milhões no ano que vem. Se a gente soma todos esses contratos, surpreendentemente, então, dá ali os seus 126 milhões, fica aí bem próximo desse valor, o que indica como que os Cowboys precisaram realmente sambar aí nos 30 para poder manter um jogador como o Dak Prescott. Tudo bem que ele vem aí de uma lesão muito grave, né, na semana 5, na semana 5, quando ele lesionou o pé direito, né? Eu não lembro se era bem o pé direito ou o pé esquerdo, mas enfim, que tirou ele de todo o restante da temporada, foi uma lesão bem grave. Tem esse questionamento, mas ao mesmo tempo, assim, que existe esse questionamento, ele é um cara que realmente é muito bom, né? Sofre por ainda não ter vencido jogos em playoffs, talvez essa seja uma das maiores marcas que fica, né? Uma das maiores pechas sobre os quarterbacks, mas ao mesmo tempo ele conseguiu aquilo que ele queria e os Cowboys precisavam mantê-lo. Sem ele, quem queria? Iria atrás de algum quarterback no draft? Iria atrás de alguém disponível no mercado? Talvez o melhor disponível no mercado hoje seja, sei lá, James Winston, e olha lá. Então, se for fazer a comparação, os Cowboys precisavam de alguma forma manter o Dak Prescott e uma franchise tag não seria uma boa relação. Embora, no papel, né, é isso que os Cowboys fizeram, né? Uma franchise tag e mais um pouquinho, mas para vias de divulgação e para vias de contrato final, não é mencionado esta tag colocada em cima
do Dak Prescott. Então, sendo bem sincero, eu acho que foi uma pechincha mesmo, né? Porque daqui a pouco, daqui a alguns anos, ali, 2, 3 anos, a gente percebe que todo quarterback quer mais do que o anterior. Quando tem uma renovação, ele quer mais, e assim quer mais. Era impossível ter uma do tamanho do Mahomes, ainda é impossível, né? Até mesmo o Dak Prescott, toda a qualidade que tem, enfim, ter algum salário maior do que o do Patrick Mahomes, mas já é o segundo, né? Já é bem simbólico o tanto que ele vai ganhar por ano. Então, dito isso, mexe sim no restante da liga, mas ao mesmo tempo, para os Cowboys, tem maior margem de arcar com a despesa, arcar com esse contrato aparentemente alto, mas está bem diluído aí nos próximos 4 anos e até 5, 6. Parece que a sensação que dá é que, na verdade, nunca houve o debate de que se os Cowboys continuariam com o deck. Tinha a questão da renovação e tudo mais, dele pedir um valor que, a princípio, não era exatamente o que os Cowboys queriam pagar, eles ficavam empurrando com a barriga, né? O Jonas já mencionou a questão da franchise tag, a possibilidade de ter novamente uma franchise tag nele. Seria empurrar com a barriga. Sabe, a longo prazo, a situação só ia piorar, porque era mais um ano pagando a franchise tag para depois, no ano que vem, provavelmente ter que pagar até mais do que vão pagar com essa renovação. Porque, como tu disse, o teto salarial vai subindo, os quarterbacks cada vez mais vão pedindo mais dinheiro, e, bom, a gente teve a renovação. Teve Outros renovação. por exemplo, Lamar Jackson, o Baker Mayfield, o Josh Allen, né? Todos esses QBs ainda vão renovar. E provavelmente vão para essa casa de 40 milhões aí tranquilamente. Então, cada ano que passa, um franchise quarterback fica mais caro. Isso é inevitável. Não digo que algum desses vai receber toda a extensão contratual e todo o valor que o Mahomes vai receber, porque a gente está falando de um cara realmente extra classe, um cara que sobra muito na liga e pode se tornar inclusive um dos maiores de todos os tempos, se manter nesse ritmo, mas com certeza todos eles que eu citei, se manterem jogando bem, obviamente, vão tranquilamente para essa casa de 40 e poucos milhões e passar inclusive o Dak Prescott. Então era digamos assim, uma rua sem saída. Poderia ficar enrolando com a franchise tag, mas em algum momento teria que renovar. Seria um erro colossal deixar ele escapar e ficar livre no mercado, porque com certeza vai ter muita franquia que ia estar disposta a pagar todo esse valor por ele. Seguindo essa linha, eu trago 2 pontos. Primeiro, concordo, eu acho inclusive que deveria ter renovado antes já, de preferência na temporada passada, quando seria até mais barato, em tese. Claro que o Prescott já pedia algo em torno, perto dos 40 milhões, né, ano passado, e os Cowboys não estavam dispostos a fazer isso. Mas eu acho que demoraram muito, né, porque, como eu já comentei, as negociações iniciaram quase 2 anos atrás, e se colocasse uma tag nele agora, lembrando sempre que os jogadores que recebem a franchise tag e a franquia que colocou a tag tem um prazo até 15 de julho, acho que é 15 de julho, se não me engano, que tem até essa data para chegar em um acordo de longo prazo, né, um contrato mais extenso. Mas aí seria mais uma off-season nessas negociações e, querendo ou não, iria desgastar ainda mais a relação entre a franquia e entre o time, sendo que os dois queriam isso, né? Os Cowboys queriam renovar com o Prescott e o Prescott quer continuar sendo um Cowboy. A questão é justamente só os valores que não estavam chegando a um acordo justamente quanto o valor do contrato. Para mim, demoraram um pouco até poder ter feito isso antes, lembrando que os Cowboys renovaram com o Ezekiel Elliott, se não me engano, ano passado, agora não lembro se foi em 2020 ou 2019, mas renovaram com o Elliott, um dos contratos mais caros para running back, ou seja, optaram por priorizar o running back e deixaram o Dak Prescott para a temporada seguinte, foi aumentando o valor. Então poderia ter sido até antes, mas claro que esse era o momento, não dá para esperar mais para dar esse contrato para o Prescott. E outro ponto que foi levantado, aí já que eu vi em comparações até com o próprio Mahomes, porque são da mesma geração, o Mahomes tem um contrato muito mais extenso e os valores são isso maiores, mas a questão é que daqui a 3 anos, possivelmente, os Cowboys vão ter que se reunir novamente com o Prescott para discutir um novo contrato, porque são mais 4 anos de contrato,
São 4 anos de contrato agora, mas geralmente já no último ano de contrato as equipes já começam a pensar e já iniciam as conversas para a renovação. Então, não vai demorar tanto tempo assim para os Cowboys e o Dak Prescott sentarem à mesa e discutirem um novo acordo. Então, ele vai sair. Talvez não seria melhor ter dado um contrato ainda mais extenso, 6, 7 anos para o Prescott, porque é um cara que, claro que a gente não sabe como é que ele vai voltar dessa lesão, mas eu imagino que ele teve bastante tempo, ele se cuidou, é um cara que é muito dedicado na parte física, na parte dos treinos, então eu imagino que vai voltar bem, ou seja, ele voltando 100%, não seria melhor dar um contrato mais extenso e garantir realmente o futuro da franquia por um longo período, porque daqui a 4 anos, quando ele vai renovar, ou até menos que isso, o valor vai estar ainda mais alto. Então talvez pudesse ter renovado por mais um período, como comentei, 6, 7 anos, por esse mesmo valor de 40 milhões por temporada. É essa a minha colocação. Se a gente pega para dar uma olhada, por exemplo, nos ratings do Dak Prescott, né, que talvez seja um dos... não o dado mais fidedigno, que se analisa todo o geral da obra, mas mesmo assim, quando um quarterback consegue, desde quando ele entrou na liga, né, em 2016, até hoje, manter uma média muito boa, lá no primeiro ano dele, ele jogou os 16 jogos. Na verdade, todas as temporadas ele jogou todos os jogos. Só na temporada passada que, enfim, ele teve a primeira lesão e não foi como se fosse culpa dele, né? De falta de preparação nem nada. Foi realmente uma parada de jogo mesmo, em que não tinha o que fazer. Foi um baita de um azar. Mas então ele, na primeira temporada, 104,9 o rating dele, depois 86, depois 96, 99 e 99 na temporada passada, mesmo jogando ali seus 5 jogos. A gente lembra que ele estava muito bem, tinha passado já para mais de quase, já tinha passado para quase 2.000 jardas. Isso não tinha nem chego na sexta semana da temporada. Mas mesmo assim, ele é um cara muito, muito consistente, né? Tem muita força, muitas qualidades e muitos atributos físicos que o tornam seguro para a equipe dos Cowboys. E isso é fundamental, porque daqui a pouco, quando realmente, né, for aumentar o valor dos quarterbacks e vai aumentar todo ano, na verdade, não necessariamente todo ano, mas toda janela, todo momento que existe uma transferência de quarterback, sempre tem aí recordes. E para as próximas, quando ele já tiver os Cowboys até arcando de maneira tranquila, né, com esse valor, precisar reestruturar o contrato, aí sim, vamos supor então que ele jogue muito bem nesses próximos 4 anos, realmente jogue bem nesses próximos 4 anos, e aí os Cowboys aprendem a lição de que é melhor e talvez mais seguro confiar em quarterback do que em running back, né? E aí foquem em seus esforços, dar mais um contrato para o Dak Prescott para mais, sei lá, mais 3, mais 4 anos. Fato é que para agora vai ser muito bom para ele, vai ter segurança nessa amostragem, ele vai poder jogar mais tranquilo, sabendo que está garantido aí por esses 126 milhões, mostrar mais aquilo que veio, pelo menos isso que se espera, e que nesses próximos 4 anos se estabeleça, né, dentro dos Cowboys, a ponto de garantir daqui 4 anos mais uma renovação contratual. Enfim, aí é mais ou menos assim que acontece, né? Mais ou menos assim que caminha acho que a vida dos quarterbacks na NFL. Eu acho que é isso que eu coloquei. Não dá para discutir se merecia ou não, se fizeram certo ou errado. Tinha que renovar, eu acho. A A verdade é questão é que o momento que aconteceu. Talvez não fosse o melhor demoraram, momento. né? Como você disse, demoraram, tinha que ter feito isso antes, cara. Poderiam ter feito antes e poupar muito, não só financeiramente, mas também a relação. Se bem que a relação parece estar boa, né? O Jerry Jones, o proprietário dos Cowboys, é um dos maiores mandatários, uma das mentes mais brilhantes da NFL, um cara que está há anos já, ele sabe o que faz. Foi um negócio acertado, o que a gente pode colocar, talvez, criticar que seja o acordo que eles deram para o Ezekiel Elliott, que também, ok, vinha muito bem, era um dos melhores running backs da liga, teve sua pior temporada talvez agora em 2020, mas a temporada inteira dos Cowboys como um time foi bem atípica, tiveram vários problemas, foram 4 quarterbacks durante a temporada. E por falar nisso, agora os Cowboys vêm com tudo para ser o favorito da divisão, já projetando o futuro, porque os outros times não têm um QB, Não. QB de verdade. Porque, Eagles não se sabe quem vai ser, possivelmente vai ser Jalen Hurts. o Jalen Hurts, mas um cara que ainda não se provou, vai para a sua segunda temporada.
Washington, nem imaginamos quem ainda, possivelmente o QB da próxima temporada não está no elenco ainda, vai vir através da Free Agents ou então do draft. E os Giants têm o Daniel Jones, que é o Daniel Jones, né? Que não dá para confiar exatamente nele. Então, os Cowboys, se nada de extraordinário acontecer, assim como foi a última temporada, uma lesão com o Prescott ou com alguém assim, Cowboys são amplos favoritos nessa divisão, devem vencer a divisão com facilidade e possivelmente até brigar por algo a mais, porque tem um time bom, e o Prescott, se ele jogar assim como foi naqueles 5 jogos, né, da última temporada, o início da temporada, realmente ele estava jogando um nível MVP. Então os Cowboys têm um baita futuro pela frente, se, claro, mantiverem o time, questões de cap também, mas essa renovação é importantíssima porque os Cowboys precisam voltar a ser grandes, precisam voltar a ser um time tradicional, né, na NFC, como foram até nos anos 90, e desde lá meio que sumiram. Eu acho que passa muito pelo Prescott esse retorno aos grandes dias, aos dias de glória da equipe de Dallas. Eu fiz aqui Não, um rapidinho. Pode falar. Fala aí que eu só vou botar meu notebook aqui para carregar rapidão. Pode ir falando aí. Beleza. Não, é um protagonismo que se espera há muito tempo, na verdade, né? Porque a gente fala de um bom time dos Cowboys desde muito tempo, mas eu lembro principalmente das 2 temporadas que a gente cobriu mais de perto. 2019, que eles já tinham perdido para os Eagles, né? Naquele momento em que parecia que ninguém queria ganhar a divisão, e daí na temporada passada, que foi uma divisão de ninguém mesmo, né? Ninguém tomou para si. Claro, tem todos esses descontos da lesão do deck, enfim, todos os problemas que a franquia enfrentou, mas é um protagonismo que a gente espera há muito tempo e que a gente já cansou de falar que no papel é sim o favorito da divisão, é o melhor time da divisão, com alguma vantagem pro segundo. E só para então concluir, né, que o Jonathan mencionou a questão do salary cap, o Washington Football Team é o 6º time aí com mais espaço a gastar, né? Tá atrás dos Jaguars, Patriots, Jets, Colts e Bengals. Então, o Washington Football Team entra aí nessa free agency logo mais e também nos próximos dias, na verdade, podendo ter aí uma possibilidade de bastante negociação. E depois vem justamente a equipe dos Cowboys, abaixo dos Cowboys. Aí tá, os Cowboys está, na verdade, em 22, né? A 22ª equipe aí não tem tanto dinheiro assim para gastar, mas ok, tá ainda na frente dos Giants e, claro, na frente dos Eagles, que é um dos times mais afundados assim tá no negativo, né? Tá no vermelho mesmo. A equipe dos Eagles em possibilidade de gastar. Então, se a gente olha para isso, né, dentro da divisão, talvez hoje, olha que legal, assim, possa bater frente a frente com a equipe de Washington, né? Se o Washington fizer um bom trabalho e seguir da mesma maneira na temporada passada, conseguindo evoluir, né? Foi para os playoffs por toda a tipicidade que foi a temporada, mas se conseguir a partir disso, com o dinheiro que tem, organizar bem a casa, né? E construir um ataque sólido dentro das peças importantes que tem e tal, e a equipe dos Cowboys não se lesionar, é isso, né? Todo mundo se manter saudável até o final, pode sim ser o grande duelo na NFC Leste e quem sabe um duelo não tão feio de se ver. A gente eu desviei um pouquinho do assunto, mas enfim, só para dar esse destaque do salary cap de ambas as equipes. Acho uma previsão até um pouco ousada. Dificilmente o Washington deve ter uma temporada, quer dizer, não tão boa como a última, não vou dizer também, mas uma temporada a ponto de ser campeão de divisão, porque realmente aconteceu muita coisa bizarra na última temporada e o Washington levou essa divisão com a campanha pífia, de 7 vitórias. Acho difícil que o Washington volte a ter uma boa campanha, né, consiga brigar. Vai depender muito do QB, a gente não sabe quem vai ser o quarterback da equipe de Washington. Talvez até consiga, mas eu acho difícil e o Giants imaginar. Talvez mais certo. O Washington batendo de frente com os Cowboys em dias normais, né? Com o Prescott jogando e todo mundo. Talvez o Giants, a gente vive falando sobre os Giants já faz também uns 4 anos que a gente espera que o Giants volte a jogar bem, melhore, e o time não parece que, quer dizer, dá pequenos passos. Eu acho que na última temporada teve uma melhora com a chegada do Joey Judge, que meio que ajeitou a casa, pelo menos a defesa melhorou bastante. O Daniel Jones ainda tem que evoluir em muita coisa, tem que ser mais seguro, né? Segurar mais a bola, mas realmente essa divisão ainda está cheia de surpresas, muita coisa pode mudar até setembro. Hoje eu acho que os Cowboys seriam os favoritos.
Assim como a gente sempre coloca, o Roger comentou, a gente tem uma expectativa em cima dos Cowboys toda temporada, mas agora parece que a coisa tem tudo para dar certo, né? Agora que renovaram com o Prescott, meio que encaixaram nos eixos. Mais Perfeito. alguma coisa quanto ao assunto Dak Prescott? Saiba que ele vai poder jogar feliz, então isso pode ser um grande diferencial. Com certeza. E por falar em felicidade, vamos falar de algo que nos deixa feliz, que é o momento merchan do Talk Tackle, nossas redes sociais. Para começar, então, você pode nos seguir tanto nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, que é @Talkteco, e também no Facebook, que deve ser o mesmo, a gente não colocou ainda qual que é o Facebook do Talkteco no roteiro, mas imaginamos que também Acho seja que esse, procure tá lá, lá embaixo, eu que sempre você corro deve lá embaixo encontrar. na Ah, é? conclusão. É facebook.com/Tocuiteco. É, Eu vou copiar e colar lá para cima. isso, faça isso. Agora a gente corrige isso, então. No meio do programa É, de corrigir o roteiro, é isso. Tem também a newsletter. Não, mas é isso aí. Um podcast é feito de ajustes, às vezes até instantâneos durante o processo mesmo, mas é isso aí. Tem a newsletter que é tokiteco.substack.com, toda sexta-feira pela manhã. Um apanhado geral de todas as notícias da NBA e da NFL para você ficar por dentro de tudo, ficar bem informado. Lembrando sempre que é de graça, você não paga nada e fica muito bem informado de tudo que acontece no mundo, tanto da NBA quanto da NFL. Tem também o nosso podcast, que você está ouvindo agora em alguma plataforma, pode ser tanto Spotify, o Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcast, em qualquer outra plataforma de áudio que você pesquisar, nós estaremos lá. A gente é quase que o pai do Chris, naquele episódio que ele persegue o Malcolm. E também tem o YouTube. Caso você não seja inscrito ainda, está perdendo tempo, se inscreva, dê like, ative o sininho, as notificações e também compartilhe para os seus amigos, para nossa rede de Talk Techers crescer ainda mais. Porque Coisa é isso bonita. aí. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais gente participar da nossa comunidade de amigos, comunidade de amigos Talk melhor. Então esse foi o momento merchan do Toquiteco. Agora a gente volta para o nosso podcast para falar sobre franchise tag. A gente comentou já nas últimas semanas sobre os jogadores, né, que poderam receber, acho que foi na semana retrasada. E começamos com um caso à parte, né, um caso mais especial que a gente pode debater, que o Tampa Bay Buccaneers colocou a franchise tag no wide receiver Chris Godwin. E aí, será que foi uma decisão correta, uma decisão inteligente por parte dos Bucks? Porque os Bucks, atual campeão, tinham vários jogadores importantes sendo free agents, né? Continuam tendo até agora. Então, além do próprio Godwin, tem o Shaquille Barrett, que foi o líder em sacks na temporada de 2019. Ano passado teve uma temporada um pouco menos brilhante, né? Mais normal, mas mesmo assim, uma peça importantíssima na defesa. E ainda o Levant David, o linebacker, um cara mais experiente, um dos líderes dessa defesa, que horas depois, inclusive quase que a gente toma um spoiler no podcast, porque eu já tinha feito o roteiro antes de sair a notícia, mas então o Levant David renovou com os Bucks, né, por 2 temporadas e 25 milhões, mas aí que tá a questão, será que os Bucks acertaram em colocar a franchise tag num wide receiver, sendo que tem vários, né, tem Mike Evans, tem Antonio Brown, tem os Tyranns também, o Gronkowski e o Cameron Braid, e não um jogador da defesa que talvez seja ainda mais importante para o time? Essa é uma pergunta uma pergunta muito importante, né? Porque, a começar então falando dessas outras, do Shaquille Barrett, né? Ele já tinha recebido a franchise tag na temporada anterior. E talvez aquilo que tenha feito ele jogar, entre aspas, menos, né? Não ter tanto os números vistosos da última temporada, foi justamente pela temporada espetacular que ele teve no ano passado, que rendeu para ele a franchise tag. Então as equipes ficaram mais atentas a ele, né? As equipes adversárias, os ataques adversários ficaram mais espertos com ele, às vezes dobrando também marcações, se livrando antes da bola. Então é meio que sintomático, né? Meio que por consequência ele não tivesse uma temporada assim tão bom, uma regressãozinha média, assim, costumeira, né? E aí é aí que entra aquilo que foi tua fala, né, Jonathan? Que a importância dele é dentro desse sistema. A defesa dos Bucks foi sensacional na reta final.
né? Ela foi consistente ao longo de toda a temporada, isso é importante. E depois, na reta final, quando precisou aparecer, apareceu e muito, muito, muito bem. E lá estava Shaquille Barrett. Talvez pese essa questão de uma próxima tag, né? Se tem uma segunda tag ali, aí as porcentagens ali dos valores aumentam bastante. Eu imagino que assim como teve uma renovação agora com o Lavonte David, eu imagino que o Shaquille Barrett também esteja dentro dessa, né? A equipe de Tampa precisa segurá-lo. Eu vejo que assim, precisa realmente tê-lo em mãos, já que escolheu a franchise tag para o Chris Godwin, porque o Barrett ele é experiente e conhece muito bem esse sistema da equipe dos Bucks. Agora falando do Godwin, né? Também é um movimento arriscado, mas também nem tanto, porque assim tem outros receivers, o Scott Miller, por exemplo, apareceu bem no final da temporada passada. Na verdade, todo mundo, né? O Tom Brady foi bem democrático, foi até um dos assuntos que a gente colocou nos nossos textos e tal. Conseguiu acionar muita, muita gente. E o Chris Godwin tinha dito que se fosse preciso um reajuste, gostaria de renovar, mas se fosse preciso um reajuste para se manter dentro desse time, ele queria se sentir bem. E ele gostaria de estar ali, já que Tampa chega mais um ano, né? Como, quem sabe, até favorito na divisão, né? Assim, dá para falar até com um pouquinho de tranquilidade que é favorito na divisão. E que coisa. Então, o momento é bom. E eu acho que a escolha do Godwin foi mais por todo o retrospecto dele, de ter sido um jogador tão seguro, né? De ter realmente sido um jogador tão importante para a equipe desde quando foi draftado. Então, pelo serviço apresentado, por ter sido a primeira franchise tag que ele receberia na sua carreira, né? A primeira que ele recebe agora, já que ele foi draftado em 2017, creio que tenha ficado de bom tamanho. Não é como se tivesse, nossa, não renovou comigo, que tristeza. Não, então pende por esse lado. Talvez o impacto salarial no Godwin tenha sido menor, e imagino que seja bem menor, do que um Shaquille Barrett para mais uma temporada, caso os Bucks consigam negociar por mais 2, 3 e aumentar o salário e diluir ao longo dos próximos anos. Eles optaram por não correr o risco de perder um cara jovem agora, né? Porque vocês estavam elogiando o corpo de recebedores, mas talvez ele seja o mais promissor de todos nesse momento. Visto que o Mike Evans já é mais experiente, né? Nem preciso falar do Antonio Brown. Gronkowski, enfim, né? Do Anthony Brown também. Então eles têm um corpo bom, mas não tão promissor mais, porque a maioria deles já atingiu o auge ou está no auge. Então, o Godwin eu vejo mais nesse sentido. Claro, vai ter a questão salarial que pode se tornar um problema. Teve a renovação, como vocês já falaram, do Lavonte David. Eles ainda têm que ver o que vão fazer com o Shaquille Barrett, se vão tentar segurar, se ele realmente vai virar um free agent. Sim, vai ter E dinheiro para isso. Exato, tem isso. Aí, pensando em dinheiro, tá? Uma das possibilidades para dar uma aliviada no cap, né, no teto salarial lá em Tampa, seria tentar uma renegociação com o Tom Brady, né? A exemplo de o que muitas equipes têm feito. Por exemplo, tem feito. Por exemplo, o Big Ben renovou o contrato dele para receber um pouco menos. O Drew Brees, que a gente nem sabe se vai ficar para a próxima temporada, também aceitou renegociar o salário dele. Então, a gente está vendo o movimento desses quarterbacks mais experientes, caras com mais rodagem, de aceitar uma nova negociação salarial, de reduzir o seu salário para não prejudicar tanto. Porque assim, é muito fácil falar, né? Aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul, falar isso, mas o Tom Brady já ganhou 7 títulos, né? Já seria a franquia mais vencedora da história da NFL. Então, eu imagino que a questão salarial não seja mais uma questão para ele. Acredito que ele abriria a mão de receber um pouco mais para que o time volte, que o time continue tendo condições totais de ser campeão, porque os Bucks se colocaram numa situação que a gente nem esperava, de contender mesmo, de um time que briga por título. Eles se provaram nesse ponto e inclusive foram campeões na última temporada. Então, eles têm todo o direito de ir para cima mesmo, de tentar um all-in e de repente um bicampeonato que seria espetacular, né? Algo totalmente impensado um ano atrás. Então, Eu acho que fala.
Não, o Brady nunca se importou muito, na verdade, né, com ganhar dinheiro. Claro que ele era bem pago nos Patriots, Sim. mas sempre que possível ele abria espaço para poder manter o time competitivo. Porque não é possível, não é imaginável um time ser competitivo a nível dos Patriots por 2 décadas, né, quase 20 anos, sendo que o QB receberia uma fortuna. Então eu acho que É, sempre passou pela cabeça do Tom Brady priorizar o time, um time capaz de vencer, do que ganhar dinheiro, né, do que fazer fortuna. exato. Então, é uma das possibilidades que se levanta lá na mídia dos Estados Unidos é renegociar esses salários. A própria questão do Lavon David, né, que ele renovou por 2 anos, mas esse contrato inclui 3 anos anuláveis no final, que é tipo um recurso que se tem para que pro bônus seja distribuído durante o maior número de tempo. US$ 5 milhões, né? Um valor até mais acessível. Então, são esses recursos. Os Bucks vão ter que brincar com isso para achar soluções agora. Perfeito. Só passando então alguns números, o Chris Godwin é um dos melhores recebedores da liga nas últimas temporadas. Ele teve em 2019, ele recebeu 1.300, passou das 1.300 jardas e 9 touchdowns, que foi o auge da carreira dele. Ano passado ele teve números menores, porque como a gente já comentou, era um ataque muito bom, um ataque muito versátil, mas o Chris Godwin é uma excelente opção número 2 para o wide receiver, que na verdade seria o recebedor número 1 em muitos times da NFL. Ele joga muito bem tanto no slot como aberto também, como wide. E por ser um cara muito versátil, inclusive um dos caras mais seguros recebendo a bola também, ele tem o terceiro melhor índice de recepções, né? Ele recebe 74% dos passes que vão na direção dele, que fica atrás apenas do Michael Thomas e do Tyler Lockett na NFL atual. Então, um cara muito seguro e versátil, por isso, então, dessa aposta de ter colocado a franchise tag no Chris Godwin. E eu imagino sim que os Bucks devem tentar uma renovação com o Shaquille Barrett. A questão é como é que eles vão balancear as contas para poder encaixar um novo contrato, um contrato alto, porque Shaquille Barrett, um pass rusher, imagino que vai ficar com a média anual perto dos 20 milhões, que vai, querendo ou não, impactar bastante no cap da equipe da Flórida. Bom, Eu acho que é bem agora por aí mesmo. Não, é bem por aí mesmo. Agora falando sobre outros jogadores que receberam a tag, começamos por outro wide receiver. Na verdade, foram apenas 9 jogadores nessa temporada, e um a gente já falou que foi o Godwin. Em relação a 2020, foram 14, então teve uma diminuição agora, talvez muito por conta também do salary cap, que vai diminuir para essa temporada. Allen Robinson recebeu a franchise tag do Chicago Bears, a gente meio que previa isso. O que dizer então dessa negociação, dessa jogada do Chicago Bears? O Allen Robinson ele é 2 anos mais velho que o Godwin, né? Então o Allen Robinson tem 27 anos. Também já é um cara um pouco mais velho, né? Chegando aí na casa dos 30 é teoricamente complicado para os skill players, né? Tem alguns jogadores que caem bastante a média, mas ainda não é o caso do Allen Robinson, porque conseguiu se provar nesses últimos 3 anos lá em Chicago. Ele que veio, foi draftado inicialmente em Jacksonville. E também já é um indicativo muito bom, né? Em Jacksonville ele passou pela tutela, ele recebia passes do Blake Bortles e mesmo assim tinha, tinha temporadas muito boas, né? Tinha temporadas, são 3 temporadas para mais de mil jardas, né? Em 2015 com 1.400 jardas recebidas, né? No seu segundo ano, também o ano mais simbólico na sua carreira. E nas últimas 2 temporadas em Chicago, 1.147, 1.250 respectivamente. A grande questão é que os Bears também precisavam manter ele, né? Não podia deixar ele testar o mercado, como é dito, né, no linguajar ali da liga, testar o mercado para ver quem gostaria de contratá-lo, porque com certeza haveria pessoas, né, times interessados. E um outro detalhe importante que, só para então encerrar, é que existe até o prazo de 15 de julho, né, confirmando aquilo que você tinha dito, né, Jonathan, é dia 15 de julho, que os jogadores ali que receberam a franchise tag ainda passam a ter negociações. Os times podem negociar com ele a questão, o time, né, que colocou a franchise tag nele, pode negociar, talvez aumentar o salário
ou não. Então, a situação do Allen Robinson, claro, o ideal para ele é que exista uma extensão contratual. Caso contrário, imagino que não haja, que não vai acontecer nessa extensão contratual para Allen Robinson, fica ali com seus 18 milhões de dólares para a temporada de 2021, que também está ótimo para um wide receiver. O Robinson, eu acho que não chega a ser um wide receiver top, né? Primeira prateleira da liga, mas está aí próximo disso, né? Não é um Hopkins, um Michael Thomas, um Julio Jones, mas muito próximo disso. Como você já comentou, nunca teve um QB de verdade, um QB elite passando para ele. Ele teve 3 temporadas para mais de 1.000 jardas, tendo Blake Bortles e Trubisky passando a bola para ele. Então isso mostra realmente a qualidade dele, um cara também muito físico, né? Com muito atleticismo e que é um cara muito seguro também, né? Ele dificilmente dropa as bolas. Com isso, é totalmente compreensível a preocupação dos Bears em mantê-lo no time. Veremos se vai ver realmente um contrato mais longo agora, uma renovação, ou se vai ser só essa temporada com a franchise tag, mas era uma jogada já esperada. Agora, falando de outros jogadores, dos 9 que receberam a tag, 3 são safeties. Foi a posição mais em evidência, pelo menos nesse momento, começando pelo Justin Simmons, dos Broncos, que recebe pelo segundo ano consecutivo. Também está se tornando uma novela. Os Broncos já demonstraram interesse em renovar com ele também quer continuar em Denver. É só questão de chegar nos valores. Imagino que até essa data de 15 de julho saia um contrato mais extenso, porque os Broncos têm até fama disso, né, de colocar a franchise tag no jogador e renovar com um contrato de multi-anos, né, como eles colocam, semanas depois, né, dias depois de renovarem, de colocarem a franchise tag no jogador, eles acabam renovando algo que está demorando um tempinho já. A franchise tag ela tem esse caráter também de garantir o jogador até um próximo prazo, né? Dá mais margem ali para o time tentar a negociação. Se não conseguir a negociação, ok, não tem o que fazer, ele vai ter que jogar mais um ano, né? Claro. Aí talvez não fique tão bom o clima para o próximo, mas a verdade é bem essa, que o Simmons, dentre todos também os safeties, nossa, ele é extremamente importante para a equipe dos Broncos, né? Ele fez também uma temporada muito boa, 96 tackles, 5 interceptações, 9 passes defendidos para a equipe do Colorado. Então, dentro das possibilidades, ele recebe pela segunda temporada consecutiva, né? Mais uma vez, é outra coisa que pesa, segunda temporada consecutiva, previsto ali para receber um pouco mais de 11 milhões de dólares, caso se mantenha só com a franchise tag, né? Mas com certeza foi com essa intenção de tentar uma negociação a longo prazo. E eu acho que ele colocou, se não me engano, foi ele mesmo que colocou no Twitter dele essa semana, semana passada, que alguma coisa tipo, eles me querem, né? Eles falam assim, eles me querem, bem convencido, assim, de fato, eles me querem, ele também quer ele, então, ok, aconteceu, né? Já era também previsível. É tipo o início de namoro, né? Que os dois estão gostando, os dois estão querendo, mas ninguém quer ser o primeiro a admitir, a chegar e dizer o eu te amo, uma coisa assim, né? Então, tá tipo isso. Tá romântico, Não, menino. pera aí, só um pouquinho. Até voltou. É Ted Mosby o nome disso aí. Não. Tá bom. Eu forcei um pouco. O início de namoro, não tô dizendo primeira semana, né? O primeiro encontro, tipo Ted Mosby. Tô dizendo o início, sabe, de uma relação que vai se tornar um casamento um dia, quem sabe? Porque não? Mas uma relação, o início de uma relação duradoura. Eu acho que nunca fui a terra do Ted Mosby, né? Se for parar pra pensar assim, acho que não me recorda, né? Não me recordo. Então, é que a mídia opressora sempre fala só de Friends. Eu nunca lembro de How I Met Your Mother, que por sinal é melhor. Mas enfim. Louco, não, pera aí. Se mantenha. Se mantenha só nossas primeiras argumentações, não precisa empolgar, tá? Desculpa aí, torcedor, você que é torcedor dos Friends, torcedor né? Dos Desculpa. Friends, Fica tranquilo, tá? Tamo junto. Aí. Agora, continuando, vamos para acelerar um pouquinho, vamos falar dos outros dois safeties. O Marcus Maye, do New York Jets, que também recebeu a tag, ele foi muito bem na última temporada, assumindo então a vaga, né, o protagonismo deixado com a saída do Jamal Adams para o Seahawks. Ele praticamente não teve grande diferença, foi com a saída do Jamal Adams, porque ele assumiu a posição de free safety muito bem e teve a melhor temporada da carreira dele. E outro safety, outro Marcus, agora o Marcus Williams do Saints, também recebeu a franchise tag.
Inclusive, veremos como é que os Saints vão fazer para pagar esse valor, já que não tem estão negativados e vão ter que pagar, então, pelo menos o valor da franchise tag para o Marcus Williams. Então rapidinho, né, para não se estender tanto, a questão do Marcus Maye é que o Jets era a melhor opção para os Jets e dentro de Nova York, aquilo que tem de luz que brilha, né, no meio ali uma pérola no meio do chiqueiro, é bom que se mantenha. Então, ele aí também é um nome seguro para a próxima temporada, ao menos. Lembrando que ele é um cara novo, né? É o primeiro momento que ele poderia ter reajuste de contrato, porque ele foi draftado em 2017. Então ele passa ali pela essa primeira franchise tag na sua carreira, e de alguma forma ou de outra, para um jogador jovem receber uma franchise tag, às vezes é um indicativo de que está fazendo um bom serviço, né? De que a equipe realmente curte ele, tem esse outro viés, eu enxergo dessa maneira a franchise tag. E E é no caso. exemplo Pode falar. do Justin Simmons, também é outro caso de que o General Manager. E Cortou? morreu. E morreu. Vamos aguardar. É um outro caso que o General Manager. E aí ele parou. E Que tristeza. caiu mesmo, hein? Mas a gente espera que esteja tudo bem com Ó, no o Juan. encontro, a essa Se ele altura, caiu. Ted Mosby teria dito eu te amo. Foi. E pegou, voltou no te amo. O Jonathan falou te amo. Pois Daí é, Juan, eu cheguei e tava falando Ted Mosby. Eu comecei a falar Isso. do Maia e eu voltei e tava falando Ted Mosby. O que tá acontecendo? É que o Toco e Teco é cultura também. A gente tá pensando em abrir agora um Toco e Vocês Teco e trouxeram o cultura. Ted Mosby para conversa, então é bom a gente explanar. Agora segue. Tá, onde é que eu parei, só pra eu saber? No Cara, General bem no começo. Manager que também quer renovar. Não, o Joe Douglas, né, o gerente geral, também conhecido como General Manager do Jets, também disse que a ideia é renovar por mais tempo com o Marcus Maye, né, fazer um contrato de longo prazo, mas que enquanto não consegue um acordo, está segurando com a franchise tag para não ter o risco de perdê-lo. E o caso do Marcus Williams realmente é interessante, né? Porque o Saints é o time mais afundado ali, mais negativo, e coloca oferecendo ali também um pouco mais, né? A tag para safeties tá girando ali em torno de um pouco mais de 11 milhões. Então, oferecem garantidos, né? 11 milhões pro Williams para essa temporada, mas também, né, a equipe do Saints precisa de manter a sua segurança e a sua unidade defensiva coesa, coisa que eu acho que vai ser muito difícil mesmo nos próximos dias. Vai precisar liberar, não tem, assim, realmente, eu não vejo como que o Saints vai conseguir manter jogadores de defesa por mais um ano nessa equipe. São vários jogadores bons, vários jogadores, tem exemplo do Hendrickson, um pouco falado, mas que jogou muito na temporada passada, foi muitos e muitos sacks. Eu imagino que vai ter várias perdas sentidas, então acho que essa escolha do Williams já era uma coisa premeditada e assim, sabendo que esses 11 milhões eles poderiam pagar e talvez seja um dos males, o menor, assim, a permanecer na equipe. Não que ele seja ruim, tá? Tô falando assim, dos males de perder todo mundo, ele talvez seja o que dê para segurar. É isso que eu quis dizer. Outro jogador de defesa que também vai receber a franchise tag pela segunda temporada consecutiva é o Leonard Williams, do New York Giants, que teve uma ótima temporada, né? Foi um dos pilares da boa defesa dos Giants no último ano e recebe então a franchise tag mais uma vez. Ele também, bem rapidinho, o Williams, ele precisava ficar lá, né? Era outro que a gente falava que seria a escolha dos Giants. Os torcedores dos Giants comemoraram, de fato, né? Nas redes sociais, a permanência do Williams. E se a melhora defensiva dos Giants existiu, muito passou por ele, muito passou pela sua consistência, muito passou pela sua pressão. Então, que bom para o Williams, ele também é outro caso de que provavelmente vai ter um contrato mais extenso ali no futuro. Vamos ficar bastante de olho em todas essas 9. Foram poucas equipes que colocaram a franchise tag, mas eu creio que várias delas vão tentar aí negociar os contratos por mais tempo. Para fechar, então, jogadores de linha ofensiva, os grandões, o Brandon Scherff, né, o right guard da equipe do Washington Football Club, né, o time, na verdade, eu errei aqui no negócio, Futebol de Team. regatas. Isso, o Washington compadres para os mais chegados. Também recebeu a franchise tag pela segunda temporada seguida e ele, inclusive, foi ao Pro em 2020, então merecidíssimo a tag para o Brandon Scherff.
Ele também é outro jogador novo, né? Foi draftado lá em 2015. Então, para um offensive guard, é realmente bacana, né? Esse reconhecimento para ele. E a equipe de Washington se melhorou do lado defensivo. No lado defensivo, perdão, no lado ofensivo ainda está muito frágil, né? Ainda existem muitas dúvidas, embora peças importantes. E permanecer com um cara sólido, um guard, uma posição tão importante de linha ofensiva como o Brandon Scherff é essencial para o andamento do Washington Compadres aí para a próxima temporada. E também temos mais 2 offensive tackles, o Tyler Moulton, do Carolina Panthers, que foi muito bem nas últimas 2 temporadas. Ele está sendo ranqueado como um dos melhores OLs, tanto no bloqueio de passe, né, no pass blocking, quanto no run blocking, algo já esperado. E o Jacksonville Jaguars colocou a franchise tag no Cam Robinson, outro offensive tackle, que não foi tão bem assim, tem deixado a desejar, mas vai precisar de proteção, né, no caso, possivelmente, o Trevor Lawrence que vai para lá, precisa de proteção, então essas duas renovações não, essas duas franchise tags, tanto no Moulton quanto no Robinson. Você não tem muito o que falar. A gente falava também da questão do Trent Williams, que ainda estaria disponível, né? Outro de linha ofensiva que volta de lesão, ele do San Francisco 49ers. E ele talvez é a melhor opção, mas como o Taylor Moton já era dos Panthers, o Robinson também do Jacksonville Jaguars, eles resolveram manter, porque é uma posição que está meio carente nessa free agency, né? Então eles resolveram se manter no certo e não querer deixar eles testarem o mercado, segurá-los. Então, também compreensível essas duas escolhas. Isto aí. Agora, para finalizar, então, as rapidinhas da semana, as notícias que você não pode deixar de saber. Os Titans trocaram sua escolha de primeira rodada do draft passado, de 2020, o offensive tackle Isaiah Wilson, mais uma escolha de 7ª rodada desse draft para os Dolphins, e em contrapartida vão receber uma escolha de 7ª rodada. Ou seja, basicamente, eles trocaram por nada, né? Porque 7ª rodada com 7ª rodada se anulam, mandaram o Isaiah Wilson de graça para Miami, ele que teve uma temporada de calouro cheia de polêmicas. Eu não posso falar muito mais, assim, porque realmente eu não entendo qual é que foi a jogada dos Titans, né? Humanamente falando, batendo o olho pela primeira vez, não dá para entender o que bem os Titans quiseram fazer, justamente porque é um cara que eles recém-draftaram. Não sei se por coisas particulares do Wilson, não sei também se contrato, porque contrato para calouro teoricamente não é uma coisa que pese, né? Então é realmente interessante, vamos ver o que os Titans estão aí planejando nos próximos dias. Ninguém entendeu, né? A questão é que já estava meio que claro que os Titans se livrariam dele, né? Porque o clima não ficou muito bom. Ele foi punido pela equipe por quebrar, né? E contra regras de conduta da franquia. Também foi preso por dirigir embriagado. Então tá E bom. aí jogou apenas 3 jogos. Mas ser trocado agora por nada, porque sim, os Titans não ganharam nada nessa troca. Então eu imagino, pelo menos uma 5ª rodada já estava bom, mas não, eles não ganham nada nessa troca, então realmente aprenderam a fazer negócios com os Texans, só pode. Era necessidade louca de se livrar de um jogador que talvez estivesse sendo bem prejudicial. Talvez seja isso, o cara fosse um verdadeiro câncer no vestiário. Olha, pesado. E a última notícia, então, os Bills renovaram com o safety Micah Hyde por 2 temporadas e no valor de 19,2 milhões. Ele que era um dos pilares da defesa de Buffalo desde que ele chegou ao time em 2017. Ele teve 5 passes defendidos, 1 interceptação, 70 tackles em 2020. Então, um cara importante que ficou um tempo nos Packers antes de chegar lá. Isso. Precisamente. Tá ligado? Antes de chegar lá. Antes de chegar lá. Eu não sei se depois da gravação dá pra... tempo. Por mais um tempo. Tá bom. Tá bom. Eu não sei. Deu uma cortadinha, Juan, mas você concluiu bem a ideia. Ficou bem. O teu corte acabou antes de chegar lá e finalizou por mais um tempo. Então, tipo assim, ficou bonito, né? Não sei se pegou na gravação, mas deu certo. Eu vi que ia cair e parei. Foi meio que pressentimento. Não, que momento. Não, mas acho que é bem isso aí. E ainda, mais uma vez, mais outro caso de safety renovado. E ainda falta um pass rusher decente lá nos Bills, né? Não era bem essa posição que eles precisavam, mas pelo menos garantiram. Pelo menos tentar manter o que eles já têm de bom, né? Perfeito. Quem sabe ir atrás de um pass rusher. Difícil porque também não tem tanto espaço, não tem tanto pass rusher
no mercado, né, para isso, mas veremos o que os Bills vão tentar fazer para essa próxima temporada. Acho que cumprimos com as nossas expectativas para hoje, um podcast em menos de 1 hora, mas muito completo, muito Deu sucinto. menos de 1 hora, eu nem vi. Eu achei que Sim, tinha dado estamos mais. aqui na minha contagem, está 54 minutos. Que momento, eu acelerei que nem um louco aqui na gravação do Skype, tá 1:17, eu me apavorei, filho. Eu falei, meu Deus do céu. Me apavorei. Não, beleza. É O isso. Toquiteco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir tanto no Instagram quanto no Twitter, @Toquiteco, e também o nosso Facebook, facebook.com/Toquiteco, e acompanhar nosso Medium, medium.com/Toquiteco, e assinar a nossa newsletter, toquiteco.substack.com. Ouça também o nosso podcast sobre a NBA, que eu não participei nessa semana, infelizmente, mas semana que vem estarei de volta à normalidade. E siga também nossos perfis pessoais. O meu é @JonathanMomba. Jonas, suas redes. O meu Jonas Faria no @Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria _ lá no Twitter, e é isso aí. E Juan. @JuanGrins com J no Twitter e também lá no Instagram. Excelente. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Toquiteco NFL. Tchau, tchau. Falou. Aí, parei de gravar, safado.